obrigada, pessoal, pelo convite, Tani. Eu estou aqui hoje, então, representando a Rede FEComércio de Educação, em nome do SENAC também, SESC SENAC. Eu sou um pouquinho suspeita para falar do tema, porque eu sou uma entusiasta de inteligência artificial, já vou me apresentar, mas eu vou tentar trazer, nesse breve momento, o máximo de insights para a gente conseguir ter uma visão mais de aplicação mesmo dessa tecnologia. Então, primeiramente, me apresentando, eu sou a Carolina Filipelli, eu venho representando hoje, como já apresentei na Rede FEComércio de Educação, eu sou parte da consultoria EAD, da Gerência de Tecnologias Educacionais do SENAC, e venho também representando, então, o GT, o Grupo de Trabalho de Pesquisas em Inteligência Artificial, que foi articulado pelo nosso gerente, então, Giancarlo Giacomelli. Esse GT ele foi criado com a ideia de trazer pesquisas mesmo para a parte de operação para dentro da equipe, mas como fomos vendo muitas possibilidades de aplicação e também os estudos mostravam que tinha um olhar muito interessante para trazer principalmente para o varejo, a gente acabou então ampliando e iniciando essas palestras. A minha formação é na área de administração, mas também tenho pós-graduação na área de tecnologias digitais e tecnologias emergentes. Então, eu vou começar. A gente sabe que é um tema que está em alta. Tenho certeza que muitos de vocês já estão bem acostumados aí a ouvir falar, já têm boa ideia do que seria a inteligência artificial, mas só para dar uma resumida, né, no contexto em si, a inteligência artificial ela é uma junção de duas tecnologias, do volume de dados, né, da quantidade de dados, que desde a expansão da internet, né, temos um baita de um repositório mundial aí de informações, com a aprendizagem de máquina. A aprendizagem de máquina são os famosos algoritmos, né, que, com o avanço da tecnologia, possibilitou ser criada, então, uma rede neural. Os algoritmos, a gente já é conhecido também quando se fala em redes sociais. O algoritmo me indicou para ver alguma tendência aqui. Esses algoritmos são esse aprendizado de máquina que salva as informações e aprende com essas informações que ele salva. Então, a soma dessas duas tecnologias é o que chamamos de inteligência artificial. É uma tecnologia que já tem mais de 30 anos, embora a gente tenha ouvido falar mais nos últimos tempos, né? Mas ela nasceu principalmente com a parte de previsão. Então, a inteligência artificial ela tem duas principais vertentes hoje. A preditiva é aquela que a gente já está mais acostumado, por exemplo, quando assiste um Netflix. Assisti 1, 2 filmes ali, já perceberam que começa a recomendar, né? Ela aparece aquele tema lá, achamos que você pode gostar desses títulos. Isso é a preditiva. Ela aprende com o comportamento e te dita uma tendência. A generativa já é mais nova. Em 2023, teve o lançamento, então, do ChatGPT, que foi aquele boom, quando a gente começou a ouvir mais, né, sobre esse tema, principalmente. A generativa, além dela ter essa previsão, essas tendências, ela também cria novos conteúdos a partir do próprio aprendizado. Aqui eu trouxe um exemplo. Tem uma moça ali no cantinho, eu coloquei numa inteligência artificial, falei, olha, quero que você gere uma imagem de uma mulher com um aspecto feliz, cabelos castanhos, num cenário de tecnologia. Então, ela me gerou aquela moça ali. Ela não existe, mas a gente consegue ter uma noção de que hoje a IA já está tão avançada nessa parte generativa que ela é muito realista, né? Então, essas são as principais vertentes hoje da IA. A expansão da IA, então, como eu falei, é uma tecnologia que já tem mais de 30 anos de existência, só que a tendência de utilização, né, a gente tem visto mais se falar dela agora, justamente pelo ChatGPT, e o boom dela realmente se deu na pandemia. Por que aconteceu? A gente tinha o comércio, né, funcionando normal, e, de repente, todo mundo teve que ficar em casa. Muitos países tiveram que fechar as suas portas. Só que o comércio não pode parar. Então, a opção foi utilizar daquela tecnologia que a gente já tinha. Já tinha e-commerce, já tinha venda por WhatsApp, isso já estava ali na rotina. Mas o que acontece? A gente teve muito mais pessoas utilizando, porque tinha um equilíbrio ali no mercado. Algumas pessoas são do presencial, gostam de ir na loja comprar, algumas compravam no e-commerce. De repente, todo mundo passou para o digital, para o online.
Então, a demanda por bots, por automação de atendimento, aumentou pela mudança do comportamento do consumidor. Nisso se viu a necessidade de agilizar esse atendimento, porque os bots programáveis, que a gente já utilizava, eles eram um pouco limitados. E como o próprio nome diz, né, bot, robô, era muito robótico. E as pessoas, principalmente os consumidores, acostumados com o presencial, não queriam ficar ali falando com a máquina, né? Ah, quero fazer uma compra, digite 1. Quero ver meu pedido, digite 2. Isso é muito, não passa uma experiência para o cliente. Então, as empresas começaram a investir, principalmente na automação com a inteligência artificial para gerar conversas mais quase que humanizadas, se a gente pode dizer isso da IA, né? Para ter esse contato melhor com o cliente. Então, eu trouxe para vocês um dado muito legal da Fortune Business Insights. É uma pesquisadora e consultora americana que fez uma pesquisa especificamente para o setor de varejo. Então, eles trouxeram uma pesquisa do investimento das empresas varejistas em inteligência artificial. Então, eles nos trouxeram que em 2022, as empresas investiam cerca de 5 bilhões de dólares em inteligência artificial nos seus negócios. Quando a gente passa para 2023, já tinha subido 30%, já tinha se passado para 7 bilhões em investimento. E eles fizeram, então, um levantamento de que a previsão é de que até 2030, esse investimento das empresas seja de 55 bilhões em inteligência artificial nos seus processos. Então, a gente vê um crescimento aí de 678%, uma previsão a nível mundial. Trazendo a nível Brasil, também temos uma pesquisa muito boa feita pela Microsoft. Eles nos trazem que 74% das micro, pequenas e médias empresas brasileiras já estão em pleno uso da IA nos seus processos e atendimentos. Em 2022, 27% das empresas investiam em inteligência artificial e 45% delas em nuvem. E em 2023, já tinha passado para 47% das empresas brasileiras investindo em tecnologias de inteligência artificial e 56% em nuvem. Por que eu trago a nuvem aqui? A IA nas empresas, principalmente para a parte de dados, anda muito junto com a tecnologia de nuvem. Por quê? A IA se utiliza de base de dados para aprender, né, para gerar informações. Quando as informações da empresa estão dentro de uma nuvem, de um servidor, fica muito mais fácil gerar dados mais factíveis ali com a realidade da empresa. Então, por isso que essas duas tecnologias andam muito juntas. E as principais motivações, então, foram melhorar a experiência do cliente, trazer mais eficiência, produtividade, agilidade e continuidade do negócio. Então, a gente consegue ver aqui que é um mercado que está consolidado, né? A IA está consolidada tanto a nível mundial quanto nas empresas brasileiras. E aqui, então, a gente traz o porquê, né? Por que tem tanta importância da IA, principalmente quando a gente fala de varejo? Trouxe alguns recortes de umas reportagens aqui, que fazem, reforçam, né, essa questão de ter esse olhar, de entender a importância. A Olhar Digital, que é uma revista que traz bastante reportagens de tecnologias emergentes nas empresas, trouxe uma matéria muito legal, chamada de... O texto, né, conhece o assistente de IA que faz o trabalho de 700 funcionários. Uma fintech sueca instalou uma inteligência artificial para atendimento dos seus clientes. E eles perceberam que aquele sistema faria o trabalho de 700 pessoas, né? Aí eu trago isso aqui não para a gente pensar, mas a IA vai substituir 700 pessoas, não. Mas para trazer a grandeza do poder que essa tecnologia tem. No final, eu falo um pouquinho sobre a parte do ser humano, né? Por que não substitui? Outra reportagem foi que a rede mineira Supernosso instalou o ChatGPT na parte do atendimento do site. E em 2 meses, eles tiveram um aumento de 2,5 mil novos clientes trafegando no site. Isso representou um aumento de 23% na cesta de produtos deles em 10 meses. Então, tu vê, né? Em 2 meses de implantação de uma tecnologia, aumentou 23% em 10 meses nas vendas dessa empresa. São volumes expressivos. E a NRF trouxe muito isso. A NRF, né, é o maior evento de varejo que tivemos no início do ano. Trouxe que a IA não é o futuro, ela é o presente no varejo mundial e facilita a jornada do consumidor. Então, reforça muito essa questão. E, por fim, a Exame também trouxe para esse ano, fizeram uma pesquisa também, um levantamento,
quase 40% dos varejistas digitais vão investir em IA na Black Friday. Por quê? Juntando aquela questão que eu trouxe no início da IA preditiva, quando coloca uma IA dentro do site, ela consegue guiar a experiência de compra do cliente. Se ele selecionou algum produto, ela já vai mostrando ali produtos correlatos que já induzem esse cliente a perceber uma necessidade de compra, né? E aí, vocês podem pensar assim, tá, mas a IA, então, facilita o atendimento ao cliente e aumenta as vendas. Sim, mas não é só essa a importância de ter o olhar da inteligência artificial. O posicionamento de marca, acho que muitos acompanharam, desculpa, nos últimos anos, o crescimento dos influencers digitais, que são esses avatares aí, né, de inteligência artificial. Por que o influencer digital e não uma pessoa? Como eu sempre gosto de trazer, nunca a tecnologia vai substituir o ser humano. Mas eu trago só um exemplo bem rápido. Vamos fazer uma campanha de Dia dos Namorados, né? E eu vou pegar para minha empresa, para minha loja. Vou pegar o influencer X, ele é uma pessoa que está bombando, é famoso, tá nas redes, e aí vai ser vai fazer uma boa promoção da minha marca, tem bastante seguidor. Faço a campanha com ele. 2 dias depois, o cara lá sai em todas as redes de fofoca que bateu na namorada. E eu estou fazendo uma campanha de Dia dos Namorados. É ruim, né? A gente fica, quando a gente trabalha com o humano, a gente está exposto à falha humana, né? E quando a gente tem um influencer digital para falar do seu produto, para representar a sua marca, os riscos desse tipo de exposição acabam sendo reduzidos. Não que vá substituir, não que eu não possa fazer uma campanha com influencers, mas para falar pela minha marca é melhor que eu mesmo fale pela minha marca, né? E não precisa ser só um influencer digital, um avatar, né? Tem o exemplo da Bia do Bradesco, ela é por voz, na mesma pegada da Siri, da Alexa. Pode ser uma voz ali auxiliando nos processos ali do aplicativo, do site, né? Então, são uns exemplos de posicionamento de marca. E, por fim, a personalização para o cliente. Aqui eu trouxe um exemplo da Estácio, né, que é um centro universitário que implantou dentro do AVA, né, do ambiente do aluno, um chat onde o aluno, mesmo que ele esteja no meio da aula, ele pode perguntar ali, quero saber quando que é a data da minha prova. Ele já vai te dizer ali, sem tu precisar sair da página. E essa IA dentro do site, ela aprende com o aluno, então ela vai ser personalizada para o atendimento daquele aluno. Então, são várias aplicações nesse sentido de atendimento, de personalização, que a gente vê. E aqui, é claro, falando no varejo como um todo, né? Então, a gente viu ali o atendimento, os bots, o processo de compra, a personalização, a experiência do usuário, são aplicações que, no varejo como um todo, trazem essa facilidade com a inteligência artificial. Trago aqui também mais um exemplo. O WhatsApp, no Brasil, ele foi uma ferramenta que deu muito certo, né? O próprio Mark Zuckerberg falou, alguns dias atrás, na apresentação da ferramenta, que o mercado brasileiro é o principal mercado do WhatsApp hoje. E, então, agora, para julho, já vai ser lançado a inteligência artificial dentro do WhatsApp Business. Então, agora, todo o processo de compra, desde quando o cliente manda um oi, quero conhecer a sua empresa, até ele sair com o código de rastreio do produto, vai ser possível fazer tudo por dentro do WhatsApp Business. E várias varejistas também já trazem, né, já usam, aqui trago uma outra reportagem da C&A, da Renner, que já utilizam também todo o processo de compras feito dentro do WhatsApp. E aí eu trago um exemplo, Carol, tu falou bastante do varejo, essas lojas estão usando, mas e no setor de postos, né? Como que eu posso aplicar a inteligência artificial dentro do processo de compra? Hoje a Waze já utiliza um processo de inteligência artificial atrelado ao sistema de GPS para fazer propagandas conforme o caminho do usuário. Então, estou ali dirigindo, estou com o meu Waze aberto ali no mapa. Quando tem algumas formas de fazer as propagandas ali dentro, né? Eles têm hoje 2 principais formas. A primeira, quando o aplicativo identifica que o carro está parado, para a segurança do próprio motorista, ele aparece um banner ali, mostrando a sua marca. Então, se eu estou perto de um posto de gasolina, parei, ele vai aparecer ali bem grande na minha tela. Vocês podem ver que ocupa boa parte ali embaixo, na foto azul, dizendo, olha, você está perto do posto tal.
Quer dirigir até lá? Venha tomar um café quentinho, você pode personalizar a tua propaganda. E já vai ter um botão ali, dirija até lá. Essa é uma das opções. E a segunda opção, tá, não quero fazer dessa forma, dentro do mapa, enquanto o motorista está, né, utilizando o navegador ali, aparecem uns pins no mapa. Então, conforme ele vai passando perto do seu posto, vai aparecer um pinzinho ali, ó, aqui tem o posto de gasolina. Se ele clicar, que daí é o exemplo da segunda imagem, já vai dar até o preço da gasolina, né? Então, isso aqui facilita para o motorista que está passando na região, e isso tudo é feito com inteligência artificial junto com o mapa, né? Que ele identifica o posto e já te guia. Então, o quanto isso pode aumentar, facilitar o encontro do cliente ao comércio, né? E na parte da gestão, principalmente, então, todas essas aplicações que eu trouxe de exemplos são aplicações na parte de processo mesmo, atendimento. E a parte da gestão também tem muita aplicação. Um exemplo, pesquisa de mercado. Eu quero saber qual é o valor que a região da Zona Sul está praticando de preços de gasolina. Eu tenho medo de saber isso, mas eu tenho que ou dar uma olhada, ou perguntar, ou... Claro, a gente sabe que a maioria dos postos, os gestores se conhecem, né? Mas, se eu não quiser fazer isso de uma forma exposta, sabe, as pessoas saberem que eu estou procurando, tem uma inteligência artificial chamada Browse AI. Eu entro nela, crio o meu robozinho de pesquisa de mercado e vou pedir para ele, Browse, quero saber os preços que estão sendo na região X, na região Y, né? Ou quantas pessoas vão até o posto e param para tomar um cafezinho, o tempo de espera que as pessoas ficam num posto de gasolina. Todas essas informações podem ser trazidas num clique com esses sistemas de inteligência artificial. Previsão de demanda, esse aqui é atrelado à gestão de estoques, principalmente. Dentro da gestão de estoques é possível inserir aplicações de inteligência artificial para fazer uma previsão de demanda. Vou dar um exemplo também. Alguma via fechou o acesso para alguma região, então é muito possível que os moradores de uma região X vão até o posto tal, de outra região para encher o tanque, porque a gasolina não está chegando em algum lugar ou porque o acesso a tal lugar está difícil. Ela consegue já prever esses sistemas de que talvez no meu posto o pessoal venha para encher o tanque, então eu preciso ter gasolina. Então, tudo isso pode ser automatizado de uma forma a facilitar a gestão, né, e trazer dados em tempo real. A parte de análise de dados, também prevenção de fraudes. Essa da prevenção de fraudes tem se usado muito, principalmente para quem faz Pix, quem trabalha com vendas e recebe por Pix. É possível a IA identificar se aquele comprovante de Pix é verdadeiro, né? Ou se aquela negociação que está em andamento é uma pessoa que pode estar tentando cometer alguma fraude. E também na segurança local. Hoje já tem também uma aplicação para inteligência artificial em sistemas de câmeras, que alguns postos, eu já vi alguns exemplos, de postos que estão utilizando isso para perceber se algum cliente pode acender um cigarro, por exemplo. Está monitorando ali nas câmeras, ela percebe a movimentação de que alguém tirou um maço de cigarro do bolso e sonoriza, né? Tem um alarme que indica, essa pessoa pode vir acender fogo, né? Utilizar fogo, pode ser um risco para a segurança. Da mesma forma, na loja de conveniência, será que aquela pessoa não está roubando alguma coisa? Isso ela consegue identificar e já alertar em tempo real. Então, são várias as aplicações, né? Eu poderia passar a tarde toda falando, estou tentando dar uma resumida, porque é muita aplicação, é muita novidade, e ao mesmo tempo que a novidade já está em uso, né? Então, por que eu trago essa questão, assim, de, como eu falei algumas vezes, da humanização? Eu não acredito que a IA vá substituir pessoas nunca, porque ainda é uma máquina, nunca vai ter a sensibilidade, o olhar do humano. Ela precisa estar acompanhada do ser humano. Tem uma frase que eu gosto bastante, que é Start Us, que é: quando máquinas e humanos se conectam, resultados se potencializam. Então, eu acredito muito que essa tecnologia veio nesse sentido, de facilitar, de automatizar coisas que são muito processuais, ou até de melhorar experiências para deixar a parte da gestão e até as equipes, né, livres para inovar, para fazer o que realmente importa dentro do comércio, dentro do varejo. Então, o fator humano, junto com a IA, ele traz confiança e transparência. Na parte ali de gestão de dados, principalmente, gestão de informações, como gestores, claro que temos plena capacidade de fazer uma análise de um DRE, fazer uma análise de um histórico
e pegar, né, entender para onde aquelas informações estão nos levando. Mas com o apoio da IA, a gente consegue ter certeza, porque nada impede de eu fazer um cálculo errado, né, ou daqui a pouco ter uma intuição um pouquinho diferente. Com o auxílio da tecnologia, eu vou ter certeza de que aquela informação não está se encaminhando desta forma. A adaptação às necessidades individuais, acessibilidade, né, são temas que também têm vindo muito à tona. Temos que incluir todas as pessoas no nosso comércio. Tem uma IA que faz a leitura em tempo real para pessoas que têm deficiência visual ou baixa visão. Elas pegam com o celular, apontam para algum determinado objeto e ele faz a transcrição em tempo real daquilo que elas estão visualizando, desde marca até o modelo. Este notebook tem teclado numérico, é da marca tal. Então, isso traz acessibilidade para as pessoas. E ética e responsabilidade. E aqui é principalmente onde eu acredito que a IA não substitui o ser humano, né? Porque para a gente ter o uso dessa tecnologia com ética, com responsabilidade, tem que ter esse acompanhamento. Então, o equilíbrio ali do uso dessa tecnologia com o fator humano é para trazer agilidade e adaptabilidade. É com esse equilíbrio que, sim, consegue, então, ter um impulsionamento, utilizar a IA como uma impulsionadora no varejo. E aqui eu trouxe, para finalizar, alguns exemplos. Dentre essas aplicações que eu citei para vocês, de atendimento ao cliente, de criação de bots, de chats, tem o ChatGPT, que já está bem consolidado, né? Todo mundo já conhece bastante. Aquela IA que eu falei que faz a pesquisa de mercado, que faz pesquisa por setor, por produto, é a Browse AI. O Jasper é uma tecnologia muito legal. A Jasper AI, ele funciona como um assistente de marketing completo. Você diz lá, Browse, Jasper, quero fazer uma campanha de marketing para o produto X. Ele vai te dar a imagem do produto, vai te dar as hashtags que tem que usar, quando você tem que postar, que dia da semana, que horário, que texto você tem que postar. Ele faz toda a assistência de marketing em um clique. A Tableau faz essa parte de análise de dados. Ele é uma mistura de um Excel com Power BI, com inteligência artificial. Então, ele traz a previsão, traz os dados. A Pareto é a que faz imagens, né? O ChatGPT também faz, mas a Pareto foi aquela que eu fiz a imagem da moça lá no início. E eu não sei se vocês repararam, nas outras telas anteriores, tinha algumas imagenzinhas ali, né, de uma loja, de um caminhão. Todas aquelas imagens foram feitas com inteligência artificial na Pareto. O Copilot, que é a inteligência artificial da Microsoft, né, ela está já dentro de todos os sistemas da Microsoft, auxiliando ali na correção de textos, tradução, transcrição de e-mails, chats também. E o Azure, que é o Microsoft Azure, que é principalmente hoje no Brasil a base da Uber e do Waze, né? É ele que faz essa integração da inteligência artificial com sistemas de GPS. Então, ele consegue ter essa base para indicar os caminhos. Por exemplo, quando a gente está chama um Uber, o Uber às vezes dá mais caro pela dinâmica, é o Azure que entende, esse horário bastante gente está chamando, então vamos subir a taxa, né? E, claro, entre outras coisas, mas é ele que faz essa conversa entre o sistema e a parte do planejamento. Então, eu trouxe, né, um pouquinho. Tentei passar rapidamente, porque é um tema que dá para se desdobrar bastante, dá para trazer muitos exemplos, muitas aplicações, mas aqui a gente já consegue ter uma ideia e trazer assim, o sentido de que já tem ferramentas que vocês podem utilizar agora, aplicar agora, não são tão inacessíveis, né? Quando a IA começou lá, o ChatGPT era muito caro. Hoje em dia, o ChatGPT já pode ser acessado a partir de $25 por mês, entre outros valores das outras ferramentas, mas são ferramentas que já estão aí, estão prontas para serem utilizadas, né? E que vêm justamente como uma impulsionadora, então, do varejo. Muito obrigada. Pessoal, vamos aproveitar ela aqui e tirar dúvidas de vocês. Eu sei que vocês são especialistas em inteligência artificial aqui, não é isso? Todo mundo aqui domina tudo. Deixa eu te perguntar, Carol, esse negócio do browser, assim, por exemplo, assim, nós temos hoje pesquisa de preço. Eu quero pesquisar o preço lá na Zona Sul e lá em São Leopoldo.
Hoje eu entro na nota fiscal gaúcha. Tá? Lá ela me dá o público, o oficial e tudo isso. Esse outro que tu falaste aí, o Browser AI, alguém utiliza aqui? De onde é que ele busca a informação? Porque na nota fiscal gaúcha está lá no estado. E esse outro, como é que ele busca essa informação, sabes? Justamente por se utilizar de uma pesquisa pública, os dados, né, de nota fiscal, principalmente os dados do GOVS, a maioria são de pesquisa aberta, e o Browser AI se utiliza de navegadores. Então, ele vai pesquisar diretamente nas fontes. Então, ele vai fazer um compilado, seja de pesquisas onde o próprio posto disse lá na página dele, ó, hoje a gasolina está tanto, e vai pegar também as bases de notas fiscais, de dados que sejam abertos, e vai fazer o cruzamento de dados e vai te dar as informações. Não, na região tal, o preço praticado hoje está sendo esse. Então, as informações sempre são confiáveis justamente por isso, pelas bases de dados, ele buscar nas bases de dados que são abertas, né, principalmente do Gov, muitos dos dados são abertos. Ninguém faz isso, né? Nunca ouviram falar de ninguém que pega e bota um preço baratinho no início do dia e depois bota outro preço só para fazer... Isso não existe, né, no mercado, né? Ninguém faz isso, né? Isso que ela está nos trazendo, olha só, se tu conseguir medir o teu posto assim nesse sentido e saber que das 11 da noite até as 3 da madrugada, tu tem um espaço ali para trabalhar com outro preço, isso te dá um resultado, isso aí já deve, algum de vocês talvez já façam isso, mas de uma maneira empírica, né? De uma maneira empírica. Então, eu trago para vocês a discussão aqui do quanto isso vai nos afetar. O chat GPT, para fazer discurso, a gente dizia para a Neuza e para a Cris que ia acabar com a profissão de jornalista, não acaba, né? Nem morto, a qualidade delas, eu não vou nem discutir, né? Mas ajuda, um pouco ajuda elas. Então, essas ferramentas, Bruna, aqui, ó, nós temos que pensar nisso, nós aqui, o que a gente pode disponibilizar, fazer algum, sei lá, um pensamento da onde que nos interessa, que preço é uma área que é individual, a gente não pode se meter. Mas como que a gente pode, como entidade, entrar em algum setor que nos busque informações. Sim, muita coisa, muita coisa. Se nós pegarmos o que tinha 10 anos atrás, de gestão, 5 anos agora, e o que vem pela frente, só Deus sabe o que nos espera, né? O que a gente não pode é ficar esperando, porque o trem nos pega, como diz o cara. Alguém quer comentar alguma coisa? Tem alguma dúvida aqui da questão específica da inteligência artificial? Qual a diferença ou vantagem da versão paga ou da versão free do ChatGPT, por exemplo? A principal diferença de utilizar a versão paga é que você pode educar o chat com a tua linguagem, principalmente, e com os teus dados. Por exemplo, a versão free, você corre o risco de colocar os dados da tua empresa e ele já deixa muito claro, né, quando você assina lá, se inscreve, coloca o teu e-mail, de que tudo que colocar dentro do chat, ele vai utilizar para aprendizagem de máquina. Então, você não tem a segurança dos dados, porque ele vai usar aquilo depois para mostrar para outra pessoa. Ó, lá no posto tal, fulaninho tem isso aqui de receita, né? Por exemplo. Então, você não tem a segurança dos dados. Na versão paga, daí você já tem essa segurança dos dados. E a questão do aprendizado. O chat, quando tu usa na versão free, toda vez que tu abrir um chat, ele vai abrir com a inteligência zerada, digamos, né? Ele vai abrir do zero e vai começando a aprender conforme tu vai conversando com ele. Na versão paga, não. Você já vai educando ele e ele fica salvo com tudo que já foi conversado, já foi passado para ele, e ele consegue te dar uma informação muito mais personalizada, além da segurança dos dados, claro. São as principais diferenças. E também a quantidade, né? O ChatGPT Free, ele tem uma limitação ali de uso. Se tu fizer muitos chats durante o dia, uma hora ele dá uma bloqueadinha ali e fala, daqui tanto tempo tu pode usar de novo. E a paga não, né? Tu usa quantas horas tu quiser.
A versão free é a 3.5, ela traz dados, assim, tem dois usos, né? Para uso de pesquisa, de informações de mercado, a versão 3.5, que é a free, só traz dados até 2021. A versão paga traz dados em tempo real, né, atualizado com novas informações. Por exemplo, no ChatGPT Free, hoje, se tu perguntar quando que a Rainha Elizabeth morreu, ele vai te dizer, olha, até minha última atualização, ela ainda estava governando a Inglaterra. Então, no pago já não, no pago já tem a informação toda atualizada. Então, é importante se atentar. Não impede o uso na versão free de utilizar ele para outros usos, né? Ah, chat, eu quero que tu me ajude a escrever um e-mail, corrige esse texto, me monta um esquema aqui de planilha. Isso ele vai fazer, operação ele vai fazer, mas informação atualizada só no pago daí, ou no Copilot. O Copilot da Microsoft e o Gemini da Google trazem informações atualizadas, por enquanto, free. O Tableau, te confesso que eu não olhei os valores agora nos últimos tempos. Quando a gente fez um levantamento no final do ano passado, a conta empresarial era $55 para usar no time, né? $55 mensais. Mas para contas empresariais, confesso que conta singular, nos últimos meses eu não acompanhei. Olha, dessas assim, utilizações, principalmente com a parte de utilizar fluxo, né, para trazer clientes, o Azure, né, óbvio, da Microsoft, para ter a base dos dados, para ele fazer essa análise da gestão dos dados, trazendo informações de fluxo, tal horário tu recebe mais clientes, no outro horário Y tu recebe mais pessoas na conveniência, e com certeza a utilização de propagandas dentro do Waze, isso funciona muito legal. O próprio ChatGPT para fazer a automação, se vocês têm algum, por exemplo, um esquema de fidelidade dos clientes que vão naquele posto, você pode trazer recomendações ou alguma conversa que queira passar de tempos em tempos pelo WhatsApp daquele cliente, então ter uma conversa um pouco mais direcionada. E acredito que o Copilot também. O Copilot, ele hoje, na versão paga, ele está dentro, principalmente do Excel. Ele ajuda a fazer análise. Se tu coloca ali dados do teu DRE ou dados de estoque, dentro do Excel, ele te ajuda a fazer uma previsão de demanda, uma análise de custos dos últimos tempos. Ele tem esse facilitador. É uma pergunta que eu acho que eu já sei a resposta, mas eu vou te fazer igual. A gente gostaria de fazer, por exemplo, pesquisas na questão dentro do sistema judiciário. Tá? Se eu quero saber se essa empresa X tem algum problema ou se aquele funcionário Y já tem uma trabalhista lá, algum deles sinaliza isso? O ChatGPT. Está desligado. Teste. Foi? Se a informação não for em segredo de justiça, né, for uma informação que for aberta, o ChatGPT, na versão paga, consegue trazer, mas o melhor dele seria o Gemini do Google, porque o Gemini do Google utiliza justamente por ser do Google e ter a base de dados do navegador, ele consegue trazer as informações mais atualizadas e compiladas nesse sentido. Mas a trabalhista eu acho que não está liberada, né? A não ser que sejam dados sigilosos, né, que daí tem aqueles acessos Jus Brasil, coisas assim que daí não tem como. Bom, de qualquer maneira, não precisamos encerrar aqui as dúvidas, né? Se tivermos dúvidas, a gente encaminha para vocês. Quero agradecer a parceria de vocês aqui, trazer os pincelados. Isso aqui, cada um sai com a sua cabecinha sempre pensando. Aí é a decisão individual. Agradecer a Tainá no Sistema FEComércio, Senac, estamos sempre juntos nessa caminhada. E vou pedir uma salva de palmas para essas meninas aqui. Muito obrigado.